Êxodo capítulo 33, leiamos a partir do versículo 18. Então disse: rogo-te que me mostres tua glória. E ele respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante da tua face, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Disse mais: não poderás ver minha face, porque homem nenhum verá minha face e viverá. E disse ainda o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, e quando eu passar minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão, e verás minhas costas, mas minha face não se verá. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos por esta grande alegria que temos de mais uma vez estar debaixo do teu nome. Pedimos a ti, no grande nome do teu Filho Jesus, ajuda-nos a tocar a vida destas palavras. Senhor, nós não queremos a leitura apenas, nós queremos uma contemplação mais profunda do Senhor mesmo. Revela-te a nós, fale a nós, que essas palavras penetrem dentro de nós e opere uma grande obra, uma obra que resulte em intimidade com o Senhor, onde nós possamos, na luz do Senhor, reconhecer nossa completa incapacidade e o quanto carecemos de Ti. Então nos ajude nesta hora, Senhor. Estivemos aqui durante todo este tempo, debaixo do Teu santo nome, para que o Senhor, como bom pastor, nos guie às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, para que tenhamos a nossa alma refrigerada. Opere em nós, Senhor, para que venhamos avançar nesses dias tão perigosos, tão difíceis, preparando o caminho para a volta do Teu Filho. Nós te pedimos, mais uma vez, venha operar poderosamente em nossas vidas através do Teu falar. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, vamos à terceira parte, ao terceiro degrau desta oração de Moisés, nesse distinto tabernáculo que nas duas sessões anteriores eu estive compartilhando com vocês. Eu creio que dispensa falar do contexto, porque isso já foi falado nas duas mensagens anteriores. Então todos nós sabemos do que realmente aconteceu no capítulo 32. O momento aqui é delicado, a glória de Deus está exposta à vergonha, a santidade de Deus ofendida, a glória do seu nome desprezado. Então, Moisés entra diante de Deus, ele vai até este tabernáculo. E três assuntos fundamentais surgem nesse tempo de comunhão, nesse tabernáculo da comunhão. Porque no versículo 7, aqui nós temos a descrição do tabernáculo da reunião. A palavra reunião fala de comunhão. Então nessa comunhão entre Moisés e Deus, três assuntos são tratados. Porém, quando nós contemplamos estes assuntos, nós podemos ver uma escada ascensional. Nós podemos ver três
princípios governantes para uma vida de intimidade com Deus. Esses 3 princípios, eles totalizam aquilo que deve ser a evidência do nosso testemunho, da nossa vida, do nosso viver espiritual. Esses 3 degraus, em primeiro lugar, eles revelam que a vida cristã é a vida vivida num plano mais alto. É a vida cristã celestial, isto é, coração nos céus e os pés na terra. Os 2 primeiros degraus nós já vimos. Os caminhos de Deus e a presença de Deus. Agora tem esse último, a glória de Deus. E aqui temos que ainda observar mais alguns pontos para que adentremos neste assunto. É que se você não conhece os caminhos de Deus fala-nos do seu propósito. Os caminhos de Deus fala-nos da sua mente, da sua vontade, do seu plano. Isto é, se você não tem uma visão bíblica, uma visão clara do que é os caminhos de Deus, dificilmente você vai desfrutar da presença de Deus. A presença de Deus para você vai se tornar uma coisa obsoleta, uma coisa sem a menor importância. A presença de Deus vai ser buscada em termos de experiências momentâneas, sensações. Há pouco conversava com um irmão e falávamos justamente do perigo da busca do conhecimento intelectual da palavra. E se isso não for muito bem compreendido, as pessoas se perdem no entendimento, se perdem na experiência cristã. E a ênfase é justamente esta: buscar conhecer a Deus numa esfera intelectual é uma perda de tempo. Porque esse tipo de conhecimento não transforma caráter. Esse tipo de conhecimento não nos equipa para servir de maneira adequada nesta grande obra. O propósito do conhecimento bíblico, o propósito do conhecimento da palavra, não é nos levar a servir a Deus na sua obra. O propósito do conhecimento da palavra é nos levar à experiência com Deus. E é na experiência com Deus que nós somos habilitados a servir na sua obra. Então, conhecimento, experiência, serviço. Coloque esses 3 pontos. O conhecimento da palavra vai nos levar à experiência com Deus. E a experiência com Deus vai nos habilitar para o serviço. Porque se você mexe nessa ordem, você vai deixar um rastro de morte atrás de você. Você vai fazer. Isso vai trazer enfado, cansaço, depressão, opressão, desvios, morte. E a única maneira de nós nos relacionarmos com a palavra de Deus é buscando nela experiência com Deus. E quando nós adquirirmos a experiência com Deus, ela é uma experiência ascensional, é uma experiência crescente, e é dessa experiência que nós teremos a revelação do nosso serviço. Então, voltando aqui para esses 3 degraus, primeiro, os caminhos de Deus. A experiência nos caminhos de Deus vai nos levar ao desfrute da presença de Deus, e o desfrute da presença de Deus nos levará à revelação da glória de Deus. Coloque esses 3 degraus na sua vida como objetivo máximo do seu viver aqui na terra. Não viva a vida cristã na periferia. Não se contente com a mediocridade. Não aceite ninguém dizer para você que a vida cristã é só isso.
A grande glória que nós vamos experimentar será na era vindoura. Tudo que nós tivermos que desfrutar de alegria, de gozo, de plenitude. É claro que nós não vamos experimentar a plenitude de Cristo nesse mundo, mas há uma porção dela. Há uma grandeza inesgotável que está à nossa disposição. Alguns textos na Bíblia, eles são mal interpretados. Vou dar um exemplo para vocês. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18. Quando Paulo fala sobre os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada, é futuro, em nós. O problema é a gente pegar essa frase, revelada, a glória que há de ser revelada. Nós vamos sintetizar ou apenas resumir essa frase e aplicá-la à eternidade. Irmãos, quando você estuda um texto, ignorando o seu contexto, a única coisa que você vai criar é pretexto. Você não pode fazer isso. Às vezes, tratar a Bíblia teologicamente fere algumas pessoas, mas temos que, às vezes, colocar alguns pontos. Existe uma matéria na teologia chamada de hermenêutica. E esta hermenêutica, ela é constituída de leis de interpretação, de aplicação, e que nos ajuda na revelação. Porque alguma coisa aqui você pode dizer assim, mas irmão, isso é coisa de homem. Ok. Mas você não pode desprezar isso. Porque se toda pessoa que conhece a Bíblia, que imagina um dia pregar a Bíblia, ou esses que já estão pregando a Bíblia, se eles obedecessem ou aplicassem os princípios da hermenêutica, eles teriam que pegar tudo que eles fizeram, em termos de ministério, e colocar no lixo. Mas prefere ignorar as leis e continuar seguindo os seus próprios caminhos. Então, a lei da hermenêutica, existe uma lei máxima, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é um princípio. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segunda lei, enquanto for possível, você deve tomar o texto no sentido ordinário, usual ordinário, o que está diante de você. É possível. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que você tem a dizer aqui? Nada. Porque esse texto é completo. Ele é o nosso pastor e nada aqui é nada nos faltará. É o sentido usual ordinário, não é? Observe sempre, na aplicação dos textos, o contexto. É outra lei. Conheça o desígnio e o objetivo do livro. Outra lei. É importante a consulta de textos paralelos. Outra lei. Então são essas leis. Simples demais, irmãos. Tem alguma coisa aqui que nos inquieta? Claro que não. São simples demais. E é na busca dessa simplicidade da leitura que nós somos levados às comportas das profundezas da revelação. Existe uma lei da didática que você sai do conhecido para o desconhecido. Esse é o princípio do ensino. Partir do conhecido para o desconhecido. Não tem nenhuma graça um professor ficar ensinando para os alunos só o que eles conhecem. Ele parte daquilo que eles conhecem para levar aquilo que eles não conhecem. Este é um princípio da didática. Então, meus irmãos, ouvindo essas informações, nós nos voltamos aqui para essa palavra. E vamos perceber a grandeza de todas essas verdades. Porque aqui o Senhor coloca para nós degraus. Se você observar essas três frases que se encontram no versículo 13, versículo 15, versículo 18, mostra-me teus caminhos. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Mostra-me tua glória. Então, os caminhos de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus constituem degraus. Um nos leva ao outro. Sem o conhecimento de Deus, nós jamais poderemos, ou sem o conhecimento dos caminhos de Deus, jamais experimentaremos sua presença. Sem a presença de Deus, jamais poderemos experimentar sua glória. E você vai ver que aqui, na parte final dos textos que lemos,
A partir do versículo 18, você vai ver a relação que existe da glória de Deus com a face de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, deixe-me colocar um ponto para que nós avancemos mais ainda. Já vimos aqui 2 pontos, posso colocá-los como pontos subsidiários. Mesmo de maneira preliminar, eles são importantes. Então, deixe-me colocar mais um. É que essas 3 frases que constituem este degrau nos mostram que a vida cristã é ascensional. A vida cristã é uma caminhada para o alto. Nós não caminhamos para o futuro, nós caminhamos para a eternidade. O futuro é muito pouco para nós. Pensar no futuro é uma coisa pequena para nós. Pensar numa carreira profissional é uma coisa muito pequena para você. Pensar na sua vida em termos de futuro é aceitar a mediocridade como o limite, como a condição daquilo que você tem para viver. Um cristão não pensa em futuro, o cristão pensa em eternidade. O que significa que tudo que você faz agora não tem em vista futuro, tudo que você faz agora tem em vista eternidade. Então a sua grande preocupação hoje, não é o que você vai estar fazendo daqui a 5 ou 10 anos. A sua grande preocupação é que tudo que você fizer hoje tem a ver com a sua eternidade. Isso muda o nosso conceito das coisas, a nossa visão das coisas, a nossa maneira de lidar com todas as coisas, a nossa maneira de caminhar. Não é espiritualizar, não estou falando disso. Eu estou falando de perspectiva correta, de visão celestial, de um coração celestial, de uma mente celestial. Porque o contexto que nós estamos vivendo é extremamente delicado. Porque Satanás, ele sistematizou este mundo, especialmente nesses 20 anos passados, de 20 anos para cá. Ele sistematizou as coisas. Ele sistematizou o comportamento, a cultura. Ele sistematizou as coisas, de forma que as pessoas, elas estão se sentindo como que limitadas, aprisionadas, por tecnologia, por costumes, culturas, por uma sociedade libertina, onde não tem como mais dizer que comportamentos que eram abusivos e que a sociedade rejeitava com extrema veemência, hoje é aceito como parte da nossa cultura, do pensamento moderno, de uma sociedade que está em evolução. A sociedade não está em evolução, ela está em um processo de degradação. Compreende? E tudo isso é uma obra satânica. E nós estamos dentro deste mundo, mas o mundo não pode estar dentro de nós. Nós estamos aqui neste mundo. E Satanás, ele sabe que ele não tem o poder de fazer tudo. Ele é um miserável, fracassado servo que Deus usa para a glória do seu propósito. Satanás não é livre, o único ser livre é Deus. Então, meus irmãos, digo essas coisas porque nós temos que ter uma mentalidade bíblica para tratar deste assunto, desta grandiosa oração de Moisés, deste degrau tão importante. Mostra-me tua glória. Aqui está o último degrau. Mas não podemos pensar e nem focar neste último degrau se nós não entendemos os outros 2 que já foram ministrados. Se não entendemos o que é o propósito eterno de Deus, se não entendemos o que é a presença de Deus, a nossa necessidade disso, uma é conhecimento. Nós precisamos conhecer. O outro envolve experiência. Conhecimento e experiência. Mostra-me teus caminhos para que eu te conheça. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Não tinha sentido de chegar a Canaã
se Moisés não ganhasse a presença de Deus. Não tem o menor sentido você pensar em eternidade se hoje você não desfruta a presença de Deus na sua vida. Então agora nós chegamos. Como vamos falar da glória de Deus? Glória é uma das palavras mais difíceis, e podemos até dizer, é uma palavra que a linguagem humana não consegue alcançar todo o seu significado. Porque se nós conseguirmos traduzir perfeitamente a palavra glória, nós conseguiríamos explicar Deus. Essa palavra, nós não conseguimos chegar ao fim dela. Porque glória é aquilo que faz de Deus, Deus. Deus é glória. O que Ele nos permite ver são esferas dessa glória. A glória de Deus é uma glória eterna, porque Deus é eterno. Então a Bíblia, este maravilhoso livro que Deus nos deu, essas maravilhosas histórias contidas neste livro, as extraordinárias figuras de linguagem, tudo isso compõe a maneira de Deus se revelar para nós. E toda revelação de Deus é glória. Em cada revelação você desfruta uma medida dessa glória. E essa medida de experiência, desse desfrute, é crescente. Você entende isso, irmãos? É uma experiência crescente com essa glória. Então Moisés, nessa oração, o Espírito vai nos mostrar que é uma experiência crescente, conhecer o propósito de Deus, desfrutar da presença de Deus e ver a glória de Deus. Ele pediu algo muito elevado. Então Deus diz assim para ele: homem nenhum pode ver a minha glória, a minha face e viver. Mas se você fizer a leitura cuidadosamente, você não está escutando um não de Deus aqui, não é bem isso. Ninguém pode ver a minha face. Porque a Bíblia não termina no capítulo 33 do livro de Êxodo. O capítulo 33 é uma parte deste livro, é uma parte desta palavra. A palavra não cessa aqui. Então vamos examinar com muito cuidado. Ele diz assim, por favor, no versículo 19: eu farei passar toda a minha bondade diante da tua face e proclamarei. Nós precisamos olhar aqui os tempos dos verbos, precisamos olhar as frases, mas irmãos, nós levaríamos mais tempo com isso. Então vou procurar ser bem objetivo nas colocações, mas encorajando vocês a ler e se dedicar, se debruçar em torno desses textos, para que vocês tenham um ganho muito maior. Então observe os tempos dos verbos. Eu vou proclamar, proclamarei diante de ti, farei passar minha bondade, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e compadecerei de quem eu me compadecer. Sabe o que é isso? É uma parte. É uma parte. Então Deus está dizendo que Ele vai compadecer, que Ele vai exercer sua bondade, sua graça. Aqui são duas palavras: graça e misericórdia. Graça é Deus dar a nós o que nós não merecemos. Graça é Deus dar, olhe bem, graça é Deus dar a nós o que não merecemos. Misericórdia é Deus não dar a nós o que merecemos. Porque o que nós merecíamos? Nós que estávamos mortos em delitos e pecados, condenados eternamente. Ninguém nasceu aqui pecador eleito, nascemos pecadores condenados. Redenção não é um teatro. Nós éramos filhos da ira, andávamos segundo o curso deste mundo, mas, agora vem aqui a revelação desses textos, Deus sendo rico em misericórdia. Isso é Efésios capítulo 2. Mas Deus sendo rico em misericórdia, mas Deus não dando a nós aquilo que nós merecemos, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça. Misericórdia e graça flui do amor de Deus. Estão vendo? Essa parte aqui. Não cabe leitura, irmãos? Cabe. Então vocês vão fazer isso em casa, durante a semana. Pelo menos agora vocês sabem por onde continuar. Agora observe, irmãos. Versículo 20. Disse mais: não poderás ver minha face,
porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Esse é outro ponto. O Senhor está dizendo, você não pode ver minha face. Não era tempo, irmãos, não tinha como. Porque a face de Deus não havia sido revelada plenamente. A única coisa que ele poderia ver era uma sombra dessa face. Então Deus está dizendo, Moisés, homem nenhum poderá ver minha face. Irmãos, deixe-me colocar um ponto aqui, só para vocês entenderem. Eu preciso abrir um parênteses, colocar esse ponto aqui, para que a gente volte. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: Então disse Deus, observe essa palavra, façamos o homem conforme a nossa, você vê o plural aqui, porque são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, é o conselho da divindade na eternidade. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine, porque o homem foi criado para exercer responsabilidade. Responsabilidade. Sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27, observe bem agora. Criou, pois, Deus o homem, a sua, não nossa. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Agora criou Deus, pois o homem a sua. Porque das 3 pessoas, somente um carrega a imagem da face de Deus. Compreende, irmãos? Esse texto não poderia ser ignorado no contexto que estávamos vendo ali em Êxodo 33. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Então podemos voltar para Êxodo capítulo 33, versículo 20. Disse mais, não poderás ver meu rosto, porque homem nenhum verá minha face e viverá. Aí vamos para a terceira parte. Disse ainda, eis aqui um lugar junto a mim. Irmãos, o que é lindo em Deus é que Ele não coloca um ponto final nas coisas quando Ele quer se revelar. Quando Ele quer se revelar, Ele escancara tudo. Deus não colocou um ponto final para Moisés aqui. É incrível como a nossa mente limitada, ela se detém em fatos que muitas vezes não são importantes quando nós estamos lendo a palavra de Deus à nossa maneira, buscando ter a nossa interpretação. Nós temos que ler a palavra de Deus para ouvir Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus para deixar que ela nos leia, e não é ler, é o perigo de ler para ter o nosso conhecimento. Nós precisamos ler esse livro para buscar experiência. É aqui que nós nos quebrantamos, irmãos, nos emocionamos. Quando você lê a palavra de Deus, você é levado para uma realidade celestial na terra. Por isso que esse livro é o livro. Então veja, ele diz, eis aqui um lugar junto a mim. Deus está dizendo, Moisés, tem um lugar em mim. Ele diz, e estará sobre a penha. Então o que quer dizer que essa penha, essa rocha, é um lugar em Deus. E quando você vai para o Novo Testamento, você descobre que essa rocha é Cristo, como está em 1 Coríntios 10, 4. Essa rocha que é uma figura teofânica, tipológica de Cristo. Ele é a rocha aonde nós somos edificados como sua casa. Há um lugar em mim. Aí ele diz, e tu estarás aonde? É como se ele dissesse, tu estarás neste lugar. Então qual é o lugar nele? É essa rocha. Aí ele prossegue, e quando passar minha glória, eu te porei na fenda, isto é, eu te porei na rocha ferida. Isso tem a ver com Cristo crucificado, porque Ele é a rocha que foi ferida. E te cobrirei com minha mão. É interessante que no hebraico, a palavra aqui é palma da mão, porque foi justamente aí que ele foi cravado.
Aí diz assim: até que eu tenha passado. Se você gosta de procurar a origem dos vocábulos, você vai ver que essa palavra passado aqui, sabe qual é o sentido dela? Transpassado. Essa palavra que era usada para dizer quando o animal no sacrifício, ele tinha que ser transpassado. É a palavra. Muda tudo, irmãos. Porque Deus está dizendo: quando eu for transpassado. Está vendo? Depois tirarei minha mão e verás as minhas costas, mas a minha face não se verá. Essa experiência Moisés desfrutou em parte. A segunda parte dela está lá em Mateus capítulo 17. Bom, a princípio é isto. Agora precisamos buscar a realidade espiritual disto, na nossa experiência hoje. Não é o nosso objetivo ver essa linda história, porque existe uma história real, porque esta foi real, mas existe uma história real para nós, é a nossa experiência. Essa é de Moisés. Agora, qual é a nossa experiência neste mesmo contexto? Será que só Moisés pode fazer essa oração, ou será que essa oração não tem realidade para nós? Porque se não tem, a Bíblia não faz sentido. Portanto, eu creio, irmãos, que aqui nós estamos diante de algo que necessita de uma profunda reflexão. Eu creio que todos nós concordamos que a Bíblia faz todo sentido. Não é porque alguns dizem que ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E se eu e você cremos nisso, nós concordamos, a Bíblia faz todo sentido. Nós não apenas lemos história, nós tocamos a realidade da história na nossa experiência hoje. E qual é a realidade desta história na nossa experiência? Então deixe-me mostrar algo para vocês. Eu vou ler um quadro de textos, apenas como buscando levá-los a uma contemplação, para que depois nós possamos sair e aprender algumas aplicações ou algumas lições que se apliquem à nossa vida. Vem comigo aqui em 1 Timóteo, capítulo 1. O versículo 11, nós vamos pegar apenas uma frase, nós não vamos interpretar esse texto. É uma frase linda. É claro que isso é pessoal, porém eu digo a vocês que essa é uma das frases mais lindas e emocionantes que eu já li na Bíblia Sagrada. Conforme o glorioso Evangelho do Deus bendito. Só isso. Parece algo totalmente desconecto. Sabe essa palavra bendito aqui? Ela foi mal traduzida. Falo isso com temor, é claro. Não estou dizendo que a Bíblia é mal traduzida. Como nós acabamos de ouvir pelo nosso irmão. As pessoas ficam procurando qual é a melhor versão. A melhor versão que você tem. Mas qual que é a melhor? Não tem, irmãos. Porque que adianta você ter a melhor versão e você não dá valor ao que Deus fala? Não é verdade? Que adianta você ter conhecimento de grego e hebraico e não conseguir discernir a voz do Espírito? Então, muitas vezes nós temos 20 versões da nossa Bíblia, a gente não lê nenhuma. A gente gasta mais tempo vendo filme, assistindo futebol, do que gastando tempo com a palavra de Deus. Então a melhor versão é aquela que você lê, tá certo? E leia com temor. A melhor versão é aquela que te leva à experiência com Deus. Então não estou desprezando aqui, eu estou usando a Reina Valera. Diz assim: conforme o glorioso Evangelho do Deus bendito. Essa palavra bendito vem de um vocábulo, me permita usá-lo aqui, é makairos. É feliz. Feliz. Não é bendito, é feliz. Como é a correta tradução dessa frase? O glorioso Evangelho do Deus feliz. Lindo isso, né, irmãos? É uma frase linda. Embora eu estou aqui dando a minha opinião pessoal, mas é uma frase que me emociona.
o evangelho da glória do Deus feliz. Eu nunca pensei um dia que eu encontraria uma frase assim para Deus na Bíblia. E ela está aqui diante dos nossos olhos. Deus feliz. Parece que Deus feliz para nós é uma coisa muito distante, porque a concepção que temos dele é de um Deus impassível, extremamente distante. E quando eu penso num Deus feliz, isso me emociona. O que quer dizer o glorioso evangelho do Deus feliz? E só há uma maneira de eu encontrar essa revelação, esse Deus feliz na Bíblia. Quando você estuda a palavra glória no Novo Testamento. Se você quer estudar essa palavra com maior profundidade, não existe outro livro na Bíblia a não ser o Evangelho de João. Porém, no Evangelho de Lucas, você pode ver este assunto de maneira mais simplificada, porém contundente. Vamos comigo agora, eu disse para vocês, eu não vou interpretar porque não tem muito o que dizer aqui, apenas a tradução já é uma grande revelação. Mas vamos entender no livro de Lucas o que quer dizer isto. O que quer dizer este evangelho da glória do Deus feliz? Vem comigo aqui em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 10 diz: o anjo lhes disse: deixa de temer, porque vos trago notícias de grande alegria, que o será para todo o povo, porque hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: vos encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente apareceu junto ao anjo uma multidão de exército celestial, que louvava a Deus e dizia: glória. É a primeira vez que aparece a palavra glória no livro de Lucas. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, boa vontade. Essa é a mesma palavra que está em Efésios 5, beneplácito. O beneplácito, o seu prazer, o beneplácito para com todos os homens, sua boa vontade para com todos os homens. Então, irmãos, quando você encontra glória, a palavra glória, você procura a palavra glória no livro de Lucas, o que você encontra? Você encontra um homem. Porque a glória está relacionada com este homem. Esse ponto é muito importante, irmãos. Então, o que é o evangelho, o glorioso evangelho do Deus feliz? O glorioso evangelho do Deus feliz é a revelação deste homem. Imagine, irmãos, Deus tinha ele só para ele. Deus tinha esse filho eternamente para ele. Mas ele quis revelar ele para nós. Ele quis trazer ele para mim e para você. Não tem glória maior do que essa, irmãos. Ninguém poderia ver uma glória maior do que essa. Porque os céus eternamente, quando não havia ninguém, só Deus, em um glorioso tabernáculo eterno, em si mesmo, tudo estava cheio da glória, da beleza, da harmonia, da comunhão da Trindade, onde o Pai encontrava todo o seu deleite neste glorioso Filho. Mas um dia, as boas novas é esta, o Evangelho é este, que um dia a glória desceu. Aí sabe o que João diz no capítulo 1? Vimos a sua glória. Agora é possível ver a glória, irmãos. Sabe por quê? Porque Moisés não podia ver, ela não havia descido. Ele viu uma sombra. Deus disse: você vai ver, vou te colocar na rocha ferida, um lugar em mim. E ele estava nele. Ele estava eternamente no Pai. Porque, irmãos, a figura de Deus na eternidade é a figura de um tabernáculo, constituído pelo seu Filho e pelo seu Espírito. É assim que era Deus, é assim que é Deus, é assim que eternamente podemos ver Deus. Um tabernáculo. Essa ideia de tabernáculo aqui de Moisés, o tabernáculo em Israel, não surge da mente do homem. Foi Deus que mandou, ordenou Moisés construir um tabernáculo. E ele diz: faça tudo conforme o modelo que te mostrei.
esse modelo estava neste caminho, o modelo é Deus mesmo. O modelo do tabernáculo é Deus, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Esse é o modelo de Deus, porque Deus é um grande tabernáculo. Tabernáculo é um princípio eterno em Deus, é o lugar do encontro, é o lugar da comunhão, é o lugar do afeto, é o lugar do amor, é o lugar da vida, é o lugar do relacionamento. Compreende isso? Essa é a ideia de tabernáculo. Toda essa ideia está contida no Evangelho de João. Podemos dizer, irmãos, que este é o pensamento central da redenção. Perdoe-me, mas é isso que eu consigo enxergar. O pensamento central da redenção não é perdoar os nossos pecados. O ponto mais elevado da redenção não é nos resgatar da condenação do inferno. O pensamento, a ideia central da redenção é que nós e Deus venhamos compor uma união eterna, um entremesclar eterno, onde nós o habitamos e Ele nos habita, onde seremos um grande santuário para a presença eterna do Seu Espírito, onde seremos uma grande família constituída de muitos filhos, conformados à imagem desse Filho, onde seremos uma noiva para a sua satisfação eterna. Relacionamento, podemos dizer, é o ponto mais elevado da nossa redenção. Porque Deus não nos salvou para que fôssemos criaturas perdoadas, Ele nos salvou para que nós obtivéssemos uma posição eterna. E que posição é esta? Filhos. Filhos é uma posição eterna. Filho é uma posição que você não perde. Lembra do filho pródigo? Ele deixou a casa do pai, ele desceu às profundezas da degradação moral e espiritual, ele perdeu toda a herança que recebeu, mas uma coisa ele não perdeu: a posição. Ele ainda tinha a casa do pai, ele tinha o pai. Isso você não perde. Quantos de nós aqui já passamos por isso? Quantos de nós aqui deixamos a casa do pai um dia, fomos viver a falsa, triste condição do mundo, mas o mundo não preencheu esse vazio, o mundo não te deu a verdadeira paz, a verdadeira alegria, mas tinha um pai te esperando de braços abertos, e você voltou para ele, porque a casa do pai é o pai mesmo, é ele mesmo, e ele te recebeu. Você pode ter perdido aquelas bênçãos, mas você não perdeu a herança eterna, porque a herança eterna está condicionada à sua posição eterna de filho de Deus, de filha de Deus. E Ele não fica lançando na sua face o que Ele já perdoou, porque Ele é Pai. Então, meus irmãos, este é o glorioso Evangelho do Deus feliz. E vamos entrar um pouco sobre este glorioso Evangelho do Deus feliz. Vamos compreender um pouco essas boas novas. Aquilo que realmente faz Deus feliz. Então, leamos o Evangelho de João. Capítulo 1. Está assim, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora veja essa frase, e lembre-se do que Moisés havia falado para Deus no capítulo 33, versículo 18, mostra-me tua glória. Agora aqui, irmãos, diz assim, o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, está assim, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Veja a relação de glória e tabernáculo neste versículo. E o Verbo se fez carne e habitou. Essa palavra habitou, permita-me usar aqui um vocábulo do texto original, é skeno, tabernaculou. Essa palavra é importantíssima, irmãos. Isso aqui não é um chavão de efeito, não. Isso aqui é uma realidade espiritual que temos que contemplar, agarrar com toda a força.
porque a verdade contida aqui tem que nos impressionar. Ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra aqui é tabernaculou, porque essa ideia de tabernáculo é a verdade mais profunda que há em Deus, que demonstra o desejo de Deus de se encontrar com o homem. Qual é a ideia de templo na Bíblia? Como eu disse, essa ideia vem de Deus, Ele é o modelo. Deus é um santuário eterno. Esse santuário que foi sempre habitado pelo seu Filho e pelo seu Espírito. Agora, este santuário, ele desce até nós. Aqui João diz: ele tabernaculou. Essa ideia, ela não é momentânea, essa ideia é eterna. E se essa ideia é eterna, significa que ela não surgiu em qualquer momento, ou por causa de uma situação na mente de Deus. Essa ideia existia eternamente em Deus. Por quê? Por causa de dois textos que nós vamos ver no livro de Apocalipse, que lançam luz sobre o que nós estamos vendo aqui. Essa ideia de tabernacular, essa ideia do Deus que quer se revelar, essa ideia do Deus que quer se unir conosco, porque esta é a ideia central que mostra para nós a grandeza da glória deste evangelho do Deus feliz. Esta é a mensagem suprema, esta é a mensagem final. O que quer dizer que tudo que compõe o evangelho vai culminar, vai convergir neste maravilhoso assunto, nesse maravilhoso acontecimento. Então não podemos dizer que o que está descrito aqui no versículo 14 foi um acontecimento que surgiu na encarnação. Esse acontecimento já existia em Deus. Então, meus irmãos, deixe-me colocar dois textos para que ganhemos luz sobre essa palavra habitou, aqui no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus, eles servem de dia e noite, em seu santuário. Está vendo, irmãos? Existe um santuário eterno. Existe um santuário eterno, essa ideia de templo, a palavra que santuário, templo, tabernáculo, quer dizer a mesma coisa. Ele serve de dia e noite em seu tabernáculo, em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá. Está vendo essa palavra estenderá? É essa palavra aí que você precisa sublinhar. É tabernacular. É esqueno, é a mesma palavra que nós acabamos de ver no versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 1. Aquele que está no trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. Você tem aqui o santuário e o tabernáculo. E você tem a palavra esquenô, estenderá, tabernacular. Lindo isso, irmãos. Porque esse é o desejo de Deus. Eternamente é isso que vai acontecer. Ele vai nos conduzir para dentro deste glorioso tabernáculo. Nossa mente só consegue enxergar pelas metáforas que nós temos no Velho Testamento. Mas agora no Evangelho de João nós temos uma realidade muito maior. Quando Moisés diz: mostra-me tua glória, e você consegue tocar a verdade, a realidade das palavras de João. E se o Espírito Santo lança luz no seu coração, isso se torna uma verdade muito grande na nossa experiência. Isso nos desafia a ver, irmãos, que a vida cristã não pode ser essa mesmice, não pode ser essa coisa medíocre. Nós não temos o direito de sermos pedintes espirituais. Isso nos revela a grandeza daquilo que é viver a vida cristã, mesmo que
Somos limitados por este corpo. Mesmo que temos que lutar contra carne e sangue. Mesmo que temos que lutar contra principados, potestades. Quando você vai para Gálatas 5, ali você vê a nossa luta contra a carne. Mas o Senhor diz que a nossa vitória sobre a carne não está em lutar contra a carne. Porque se você lutar contra a carne, você vai ser derrotado. Então, como que nós vencemos a carne? Então ele dá o texto: andar no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Efésios 6, ele diz que agora a nossa luta já não é contra a carne e sangue. Ele vai mostrar um outro lado da luta. Aqui nós temos uma guerra interior. Gálatas 5, aqui nós vamos ter uma guerra exterior, muito mais ampla. É principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Então não é contra a carne. Aí aqui é outra esfera de guerra. Então imagina, irmãos, nós temos inimigos dentro, e contra os inimigos dentro, o que nós temos que fazer? Andar no Espírito. E contra os inimigos fora, o que nós temos que fazer? Efésios 6:10, ser revestidos de Deus, tomar a armadura de Deus. Você entende? Então não é lutando contra Satanás, a questão não é lutando contra a carne, a questão é você estar sendo cheio da vida de Deus, do Espírito de Deus. Este é o segredo para que nós venhamos viver a vida cristã plena aqui nessa terra. Ninguém tem o direito de se vangloriar porque é ignorante. O que esses dois capítulos, Gálatas 5 e Efésios 6, nos mostram é que somos fracos mesmos. Não há nenhuma condição em nós mesmos. Nós não temos em nós mesmos a menor condição de lutar contra a carne ou lutar contra principados e potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Não há, porque somos fracos. Nossa fortaleza está nele, nossa força é ele. Está no nosso relacionamento com ele, com a sua palavra. Nosso revestimento dele, do seu espírito, da sua vida. Então, meus irmãos, somos fracos. Reconhecemos isto. Mas não é porque somos fracos e reconhecemos isso que temos que ser medíocres. Nós temos uma vida gloriosa para viver nessa terra. E nós temos aceitado uma condição que o inimigo tem colocado, mesmo que inconscientemente muitos têm aceitado. Muitos gostam de viver a vida cristã na sombra dos outros. Se fosse possível, alguns irmãos até pagariam para que outros fossem cristãos no seu lugar. Se fosse possível, alguns fariam isso, irmãos. Se fosse possível, alguns iriam colocar assim classificado de jornal: assuma o seu lugar diante de Deus. Eu oro por você, eu leio a Bíblia por você, sirva a Deus por você, vou buscar santidade por você e vou jejuar no seu lugar. Não vamos banalizar, irmãos, mas talvez alguns até aceitariam pagar. Irmãos, perdoem-me esse absurdo, mas eu quero dizer para vocês que nós não temos o direito de sermos ignorantes. Olhe para isso, irmãos. Olhe para essa verdade. Olhe para aquilo que é este Evangelho da glória do Deus feliz. O Evangelho da glória do Deus feliz é que o Verbo encarnou e que agora nós podemos desfrutar da glória de Deus. Há uma dimensão, há uma realidade de desfrute, de experiência, de comunhão. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, no qual fossem chamados à comunhão. De quem? A comunhão da igreja? A comunhão de Jesus com os discípulos? Não, a comunhão do Filho de Deus, porque Ele é o nosso modelo de comunhão. Não é o modelo dele com os discípulos, é o modelo de comunhão que Ele sempre teve com o Pai. Pelo amor de Deus, irmãos, consegue ver isso? Não é uma coisa pequena. Deus nunca nos deu nada que fosse menor do que Ele. Tudo o que Deus nos deu tem nele a sua medida. Olhe para a sua graça. Você consegue explicar a graça? Você consegue explicar a misericórdia de Deus? Você consegue explicar a glória de Deus? Você consegue explicar o Espírito Santo de Deus? Você consegue chegar ao fim dessas coisas? Você consegue explicar a eternidade com Deus?
E muitas vezes nós ainda reclamamos porque temos que dar o nosso tempo, dar a nossa oração. A gente não reclama, mas dentro de nós existe alguns apertos. Irmãos, não dá para a gente aceitar a vida cristã como muitos têm procurado aceitar. Essa oração de Moisés, ela é muito elevada. Mostra-me. Então agora você vê no Novo Testamento que esse Deus quer se mostrar. Ele se sente feliz em se revelar. A glória deste evangelho que lhe faz feliz é porque ele deu seu Filho para nós. Ele deu sua glória para nós. Ele deu sua graça, sua misericórdia. E quantas tristezas ele passou para que eu e você fôssemos felizes. Irmãos, nada para Deus é difícil, nada, exceto uma coisa. Podemos dizer assim, Deus nunca se defrontou com algo que fosse difícil, porque para Ele tudo é possível. Mas você tem que concordar comigo que Deus se deparou com uma situação difícil. Perdoar você e eu. Porque Ele não podia nos perdoar como Ele criou o universo. Ele poderia dizer assim, haja perdão para todos. Pronto, irmãos. Nós estaríamos perdoados, mas esse não seria o perdão divino. Ou então Ele poderia ter dito para o arcanjo, Miguel, você vai ter que morrer. Imagina, você estaria satisfeito, e eu também. Não Deus. Porque a justiça de Deus, irmãos, é o seu próprio caráter. Sua justiça é extremamente elevada. Perdoar o homem significa que toda a sua justiça deve ser satisfeita. E foi justamente isso que aconteceu. E como que Deus poderia ter a sua justiça satisfeita? Como que Deus poderia salvar o homem e ter a sua justiça satisfeita, sem ferir sua glória, sem ferir sua santidade? Ele teria que realizar um sacrifício que satisfizesse sua justiça e que fosse à altura dele. Ninguém no universo, se ele pegasse todo o universo, com tudo que ele criou, e colocasse lá naquela cruz, ele ainda não estaria satisfeito. Só havia uma forma, porque o problema da nossa redenção, dos nossos pecados, não era um problema entre Deus e Satanás. O problema dos nossos pecados, em relação à justiça de Deus, era um problema entre Deus e Deus mesmo. Então o que ele faz? Ele tem que sofrer. Ele tem que morrer. Como Deus pode morrer? Deus morre. Então ele toma seu filho, seu amado filho, e leva até a cruz. Mas quando ele leva o seu filho na cruz, a morte não pode matar o seu filho. Por quê? Porque a morte, ela só tem o poder de destruir e matar aquilo que o pecado toca, e o pecado não tocou nele. Ele não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Ele tomou o nosso lugar de pecado, pecadores, mas nele não havia pecado. Ele foi o único homem aprovado diante de Deus. Ele foi aquele tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Varão aprovado por Deus. Então, como esse homem aprovado por Deus, sem pecado, ele vai se submeter à morte. Então ele vai até a cruz. E passam 6 horas. Ele é preso por volta de meia-noite. Ele passa todo o drama da crucificação. Ele vai até aquela cruz. Ele sofre todos os açoites. Ele está esmagado naquela cruz. Porém, a morte não tem poder sobre ele. A morte não tem força sobre ele. A ciência já tentou explicar a morte de Cristo. Eles até têm um parecer médico. Frederico Zugibe foi um homem que estudou 40 anos a morte de Cristo. E ele deu o seu parecer. Ele deu o atestado de óbito para Cristo. No livro dele que eu li, ele tem o atestado de óbito. Ele está enganado. Na verdade, não foi a morte que entrou nele, ele que entrou na morte. Ele matou a morte. Ele venceu a morte. Todos os agulhões da morte, ele destruiu. Ele entrou na morte e entrou por nós. Ele venceu a morte por nós. Agora a justiça de Deus está satisfeita. Deus está satisfeito.
Deus agora é um Deus feliz. Sabe por quê? Porque seu Filho morreu a nossa morte. Ele ressuscitou por nós, Ele entrou por nós, Ele está sentado por nós e Ele voltará para nós. Esse Deus é feliz. E nós somos chamados a participar da sua felicidade. Ele não está se escondendo de mim e de você. Ele quer se revelar. Irmãos, eu não quero tomar mais o tempo de vocês, mas encorajo todos vocês a olhar esse assunto no Evangelho de João, especialmente no capítulo 17. Se vocês não ficarem muito chateados, só vou ler esse texto com vocês, mas não quero tomar muito tempo, apenas quero ler e deixar com vocês esse texto para coroar esta palavra. Evangelho de João, capítulo 17, apenas esse texto tão importante. Irmãos, se nós pensamos em glória como a satisfação de Deus consigo mesmo, imagina, há muitas definições que nós podemos encontrar de glória, mas quando você lê no capítulo 17, ou por que não dizer, cada lugar que você encontrar uma exposição de glória no Evangelho de João, você vai ter uma definição. Então, se você estuda o conceito de glória aqui, você pode pensar assim, que glória é a satisfação que Deus tem consigo mesmo. Glória tem a ver com a satisfação de Deus. E se Deus, Ele busca se revelar para nós, e uma das maneiras que Ele busca se revelar é manifestar a sua glória. Então nós temos que amar, desejar ver a glória de Deus, e é possível, irmãos. É possível você ver a glória de Deus. Talvez você não vai ver a plenitude dela, mas Deus quer revelar para você glória no seu sofrimento, glória no seu casamento. Porque a glória, ela se manifesta pelo caminho da cruz. Aí é isso que nós não queremos, não é verdade? Porque quando Deus, Ele está falando com Moisés, sobre a oração que ele havia feito, mostra-me tua glória, então Deus estabelece o caminho para a glória, o caminho para essa glória. Ele diz, olha, há uma rocha ferida, o que quer dizer? Que o caminho para essa glória é o caminho da cruz. Quando o nosso Senhor, Ele abre esse capítulo 17, como Ele diz aqui? Pai, é chegada a hora. E que hora era esta? Ele havia dito que era para esta hora que Ele foi designado. Essa hora é a hora do Calvário. É a hora que Ele deveria experimentar a morte. Ele diz, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Irmãos, o que o nosso Senhor está falando exatamente? Ele está falando da cruz, da sua morte. Mas que glória que existe na morte, irmãos? Que glória poderia haver nessa morte? Eu digo para você que toda glória, porque nós nunca poderíamos ver a glória se essa rocha não fosse ferida, se esse cordeiro não fosse imolado. Agora pede para um astrônomo, um cientista, explicar isso aqui. Ele vai sentir uma alfa de pai e beta de mãe. Isso não tem lógica. Se Ele é o Filho de Deus, se Deus ama seu Filho, como pode haver glória? Como pode haver glória nessa cruz? Se você estuda os relatos da cruz, você pode dizer como? Como? Qualquer pessoa em sã consciência que estuda sobre a morte de Cristo e chega nesse capítulo 17 e ouve ou lê essas palavras do Senhor, glorifica teu filho para que teu filho glorifique a ti. Chegou a hora, Pai. Chegou a hora. Não é interessante isso, irmãos? Não chega a ser chocante? Pois esta é a glória. E nós nunca poderíamos estar aqui falando deste assunto se não tivéssemos a certeza que Ele foi glorificado e exaltado lá naquela cruz. Mesmo humilhado, mesmo desprezado, mesmo açoitado, mesmo condenado pela justiça do homem, embora Ele não tivesse nenhum pecado, não se achou nele nenhum crime, porque Ele não morreu para satisfazer o orgulho de Pilatos. Ele não morreu para satisfazer a ira daqueles judeus religiosos. Ele morreu para satisfazer as justas exigências de Deus.
Ele morreu para satisfazer a Deus. Não foi a Pilatos nem os judeus. Compreende isso? Então ele está dizendo aqui, Pai, glorifica. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Isso aqui precisa, irmão, ser examinado com a ajuda do Espírito Santo, para que possamos entender plenamente o que significa isto. Que João abre o seu livro dizendo, vimos a sua glória. Depois no versículo 18 ele diz assim, ninguém jamais viu a Deus. João 1,18, ele diz, ninguém jamais viu a Deus. Mas o unigênito Filho de Deus, que está no seio de Deus, é quem nos revelou. Quer dizer, que não é impossível você ver a Deus, só é possível ver a Deus na revelação de Cristo Jesus. Irmãos, qual é o nosso clamor, qual é o nosso rogar? Moisés rogou, rogo-te. Essa frase precisa ser estudada no Novo Testamento, não no Velho Testamento. Se você examinar aí com o melhor lexo, com a melhor chave linguística, você não vai encontrar a força dela. Você tem que fazer uma transliteração. No Novo Testamento essa frase é muito forte. É um clamor profundo, rogo-te, mostra-me tua glória. Está vendo? Rogo-te, mostra-me tua glória. Então hoje nós podemos, irmãos, rogar bem alto e dizer assim, rogamos a ti, ó Deus, mostra-nos o teu Filho. Porque se nós vemos ao Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo no nosso íntimo, aí nós conseguimos ver a glória de Deus. Se essa face transformadora de caráter nos é revelada, então nós conseguimos tocar de maneira plena aquilo que Moisés pediu a Deus. Eu e você podemos hoje, irmãos. Hoje nós podemos obter a resposta imediata daquilo que Moisés pediu. Deus disse, não é hora, não é momento, mas há um lugar em mim, eu vou te colocar nesse lugar, e você vai ver. Hoje nós estamos em Cristo, então nós podemos ver essa glória. O problema é a maneira como nós queremos ver, e por que queremos ver. Essa glória só pode ser transmitida e revelada para aqueles que querem caminhar o caminho da intimidade com Deus, que é conhecer os seus propósitos e desfrutar sua presença. Não para momentos, mas para um relacionamento eterno. Então deixe-me ler esse texto. João 17, versículo 23. Eu neles. Vê se você consegue tocar a essência desses textos. Eu neles, tu em mim. Então aqui já temos o tabernáculo. Para que sejam perfeitos nesta comunhão, nesta unidade. Qual o propósito, irmãos? Qual o propósito dele estar em nós, do Pai estar nele, e sermos levados a esta unidade, sermos levados à participação da realidade deste tabernáculo eterno, para que o mundo conheça que tu me enviastes. Esta é a grande mensagem evangelizadora, a nossa comunhão com ele, a nossa comunhão entre nós, é a realidade da vida do Pai nele. Para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes, como também amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que onde eu estiver, João 1,18 diz para nós, onde ele sempre esteve, eles também estejam comigo, para que vejam minha glória. Glória que me destes, porque me amastes desde antes a fundação do mundo. Quero deixar esses textos com vocês. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te louvamos por esse tempo de comunhão com a Tua Palavra. Senhor, não permita que o inimigo roube de nós esses dias tão importantes, esses dias de céu aberto, esses dias de comunhão com o Senhor. Sabemos que é impossível que nós venhamos abraçar todas as verdades ministradas aqui. E nós não queremos abraçar todas as verdades. O que nós queremos é que elas sejam vida em nós.
Nós não queremos o conhecimento de tudo que foi ministrado, nós queremos a vida. Nós não queremos sair daqui inchados de tanto ouvir, nós queremos sair transformados pelo teu falar. Então te pedimos agora, em nome de Jesus, opere este grande milagre em nossa vida, Senhor, para a glória do nome do teu eterno Filho Jesus. Nós te agradecemos. Amém.